Muito bom, né, gente? Nós podemos estar aqui louvando ao nosso Deus. Eu não sei você, mas meu sentimento nessa última música, eu não queria nem que parasse aquela estrofe que a gente está cantando, vem Jesus, Maranata. Eu queria que Jesus mais viesse mesmo, né? Será um dia glorioso a sua vinda. Graças a Deus por isso. E hoje, meus queridos e minhas queridas, nós vamos começar uma nova série de meditações. Nós vamos pensar juntos nesse tema que está aparecendo aí para você: as tragédias humanas e o socorro de Deus. Todas as séries que a gente tem feito aqui é algo que foi conversado inclusive no conselho, e me parece assim que é um momento muito importante. Muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe você, todos que estão nos ajudando aqui. Olha, Deus abençoe demais, viu? Pastor sozinho é que nem andorinha, não faz verão, né, gente? E nós queremos pensar nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, sobre o tema das tragédias. A gente quase não fala disso, né? Parece que nos tornamos uma sociedade com um tabu muito grande para falar de sofrimento, dor, culpa e morte. É interessante, quando eu estava ainda nos bancos acadêmicos, alguns professores, eles falavam que décadas passadas, o grande tabu era falar sobre o nascimento. Olha que interessante, né? Como que os nenês vinham. Daí que na minha época de garoto, adolescente, tinha os desenhos animados que falavam da cegonha levando os nenês para as casas. Fizeram até um filme recente disso, que hoje para a gente não passa de uma lenda urbana, mas décadas passadas tinha um grande tabu de falar sobre isso, mas não se tinha o tabu de falar da morte. Ó, titio morreu, fulano de tal, né, já não está mais entre nós. Inclusive com crianças não se tinha esse tabu. Mas nós somos hoje uma sociedade que tudo que aparenta ser ruim é um tabu para nós conversarmos. E me parece, irmãos, que isso muitas vezes nos atrapalha até na fé, na esperança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o conselho, entendendo isso, então resolveu permitir que nós falássemos dessa série, Tragédias Humanas e o Socorro de Deus. E hoje o nosso tema é sobre o sofrimento ou a dor, como você queira, como você prefira. E eu gosto muito do diálogo. Meu pai é cientista, aprendi com meu pai que Bíblia pode dialogar com teorias científicas, né? Se não concordar com nada, pelo menos conversaram. E é bem diferente do mundo que nós temos hoje, que as pessoas não conversam. As pessoas, elas têm as suas diferenças, e é uma para um lado e a outra para o outro. E não é assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Precisamos voltar, gente, sabe, a dialogar, né? A dialogar sobre política, sobre sociedade, sobre fé, sobre ciência, sobre tudo. Dialogar sem brigar. Será que Deus nos concederia essa graça ainda, da gente dialogar e não brigar, e não ficar cada um isolado para o seu lado, porque eu fico com a minha posição, você fica com a sua, e nós não ficamos com o amor de Deus, que é o principal entre nós? Será que nós podemos vencer essa barreira? Eu creio que Deus quer nos ajudar a vencer isso. Não estava no meu script, mas eu senti necessidade de falar sobre o sofrimento e a dor. Eu queria dialogar então com um cara, perdoe o cara, né? Um
terapeuta, pai, na verdade, da logoterapia, chamado Viktor Frankl, um tcheco de família judia, que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, quando ele já era um psicólogo, terapeuta, né? E ele viveu esses horrores da guerra num campo de concentração nazista. E a sua vida é um forte testemunho contra o sofrimento. Eu gosto muito de um relato que eu vi numa entrevista dele no YouTube, que ele conta que muitos prisioneiros lá no campo de concentração jogavam seus corpos contra as grades eletrocutadas para morrerem, porque não aguentavam aquela vida. Foi quando começou a se tratar o problema do suicídio, se não me engano, né? Ele foi um dos primeiros a tratar esse problema, a depressão, o suicídio e tudo mais. E ele era prisioneiro, né? E teve 2 prisioneiros, um sem saber do outro, que conversaram com ele, falando assim: eu não espero mais nada da vida. E ele, na ânsia de ajudar aquele prisioneiro que falou isso para ele, mas não tinha livros, não tinha como abrir alguma enciclopédia, não tinha como sentar, fazer uma consulta, né? Ele tinha que improvisar uma resposta, e ele improvisa o seguinte, né? Você não espera mais nada da vida, mas espera aí, não é a vida que tem que esperar algo de você? E nisso, aquele colega dele assustou, né? E ele pensou assim: bom, na verdade, eu estou louco para rever minha família que está lá nos Estados Unidos e tal. E aí o Viktor Frankl conversou com ele: então faça disso o seu motivo de viver, a sua razão de existir, você voltar um dia a ver seus entes queridos. E para o outro lá, ele falou a mesma coisa, né? E o outro falou assim: na verdade eu sempre quis escrever um livro, né, sobre geografia e mostrar, e o meu livro ser debatido nas escolas. E o Frankl falou para ele: então viva para isso, faça disso a sua razão de viver nesse momento tão difícil de campo de concentração que a gente está vivendo, para você não perder sua esperança. E quando tudo isso aqui passar, então você vai fazer esse livro. E ele conseguiu salvar essas 2 pessoas. Eu acho fantástico esse relato dele, né? Porque nós também, no nosso tempo de hoje, gente, nós vivemos um certo campo de concentração, não vivemos? Pode ser físico, né? Do tipo, fica em casa, não sai de casa, ó os perigos, né? E geralmente a conversa é uma conversa de medo. Não é uma conversa muito inteligente, é uma conversa opressora muitas vezes, né? Então, nós temos campos de concentração mentais, de gente que é abusada, e muitas vezes começa tudo na mente, né? Campos de concentração sociais, políticos, religiosos, até a internet muitas vezes é um campo de concentração. Se você vive na internet, é o teu campo de concentração. E a nossa pergunta aqui no tempo de hoje é: como nós podemos sobreviver a tudo isso? E é interessante que o Viktor Frankl, ele fala o seguinte, e eu acho muito interessante esses dizeres dele, e eu já estou encerrando aqui a minha fala sobre ele. Depois eu vou fazer um paralelo do que ele falou com outra coisa que para nós é muito mais esperada, aguardada. Frankl falou: você não é você não é produto das circunstâncias, mas você é produto das suas decisões, ok? Você não é, acho que é o próximo ali, ó. Isso, é esse aí. Você não é produto das circunstâncias, mas das suas decisões. Então ele fala o seguinte, que o ser humano, a maioria dos problemas que enfrenta, é o próprio ser humano que criou esses problemas.
Mas ele fala mais: se nós não podemos mudar uma situação, ainda podemos mudar a nossa atitude diante da situação. E é isso que ele estava falando com os prisioneiros de guerra, quando ele falou assim: você está pensando que não espera mais nada da vida? Muda a sua atitude. Pergunte-se o que a vida espera de você. E décadas depois eu lembro de um presidente americano, John Kennedy, que ele falou isso num discurso dele: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas sim pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Será que foi influenciado por Frankl? Pode ter sido, né? E ele fala isso tudo, né, de uma nova atitude diante de situações que você não muda. Tem muitas situações que não tem como mudar, então é hora de você mudar as suas atitudes, segundo Frankl. Só que ele fala que esse é o sentido, que isso é uma atitude de valor, essa é a teoria dele: aceitar a situação como é e reconhecer a necessidade de mudar a atitude e a própria vida. E para Frankl, esse é o sentido da frase carregar a própria cruz. Opa! E agora nós vamos entrar aqui no nosso paralelo. Quem falou pela primeira vez a frase carregar a própria cruz? Foi Jesus, não foi, gente? Frankl era judeu, mas ele lia toda a Bíblia. Lá em Mateus, no capítulo 16, ainda não é o nosso texto base. Mateus 16, nós vamos ler dos versos 24 a 26. Olha só que interessante aqui, ó. Quando Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que o Frankl está citando, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Me parece que há uma ideia aqui em Jesus que é a seguinte: você quer mudar uma situação dentro desse diálogo, né? Você quer mudar uma situação impossível de mudar. Por exemplo, a velhice chegou. Os filhos saíram de casa, foram fazer a sua vida. Isso te deixa desconfortável, você quer mudar isso a todo custo, mas isso não se muda mais. E se você insistir muito em mudar isso porque você acha que é assim que você vai ganhar a sua vida, é assim que você vai perder a sua vida. E se fosse possível você ganhar essa batalha que você não vai ganhar, o que adiantaria você ganhar e perder a sua alma? Olha, gente, Jesus já falava muita coisa interessante, né? E é interessante que o Frankl, ele usou o termo logoterapia, e a ideia dele não é um estudo de Frankl. Se você quiser saber mais, pode pesquisar, vale a pena, mas esse termo significa terapia do sentido da vida, ou você ter uma razão de viver e isso ser a tua terapia de vida. Essa é a ideia dele. Ele usou o termo logoterapia, logo vem de logos, e é interessante que João, milênios antes, escreveu um evangelho em que ele chama Jesus, veja você, de o verbo. Está assim na sua Bíblia, verbo, né? Mas no original grego a palavra é logos. Opa! Logos. E verbo é a melhor tradução para logos mesmo, palavra. Mas junto com verbo, palavra, razão,
também é uma possível tradução para logos, uma tradução livre, não em João, mas é possível uma tradução livre de logos como razão. E é como se talvez a gente fazendo esse diálogo, nós pudéssemos pensar em Jesus como a palavra viva de Deus para nós, para que a nossa vida ganhe um sentido, uma razão para viver, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. Amém, gente? E eu quero ler com você então o que nós chamamos na teologia o prólogo de João, capítulo 1, a partir do verso 1, e nós vamos ler até o verso de número 14, ok? Mas vamos pulando um pouquinho, aqui nós vamos lendo e comentando, à luz desse diálogo que nós vamos fazer com o Viktor Frankl, que eu acho que ele fez um bem muito grande para a humanidade. Estou sendo muito sincero em falar. Mas eu acho que às vezes a gente procura só nas pessoas um bem, uma resposta para a vida, e a gente esquece que Deus e a sua palavra têm uma resposta para a nossa vida. E na maioria das vezes, se não em todas, mais completa. E olha só, João então ele fala, no princípio era o verbo, né, o Logos. E o Logos, o verbo, estava com Deus e o Logos era Deus. Aqui João faz a diferença entre Deus Pai e Deus Filho. Né? Deus Filho é o verbo que estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Então o verbo Logos, Jesus, estava com o Pai e Jesus é Deus. Isso é importante, irmãos, nós prestamos atenção aqui, né? Jesus aqui então, ele começa a ser descrito por João como sendo aquele que é a razão de tudo, a razão da vida, a razão da existência. Verso 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então todas as coisas foram feitas por meio do Logos, do verbo que é Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. O que equivale a gente a pensar o seguinte, gente: sem Jesus a vida não tem sentido. Sem Jesus a vida é só sofrimento, dor, e é algo assim que eu não consigo ver motivo para viver. Se eu só sofro, se eu só estou com dor, acordo com dor, durmo com dor, se a vida é só uma dor, o que esperar da vida? Mas Jesus, ele é esse motivo da gente viver, é a razão da gente viver, mesmo em meio ao sofrimento e mesmo em meio à dor. A vida estava nele, em Jesus, o sentido da vida, a razão da vida. Olha, não desmarca João não, mas anda comigo um pouquinho para frente, lá para Romanos, capítulo 11, verso 36. É interessante que João, ali onde a gente está lendo, o prólogo, o primeiro capítulo, era um cântico da igreja primitiva. E aqui em Romanos 11, do 33 ao 35, é um outro cântico da igreja dos primeiros tempos. E no verso 36, Paulo completa o cântico dizendo o seguinte, falando sobre Jesus: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Todas as coisas que foram feitas para Jesus, por meio de Jesus. E eu estava pensando nessa verdade aqui, gente, e eu fiquei pensando que Jesus,
ele gostava muito do relacionamento dele com o Pai, quando estava aqui em vida. Jesus falava muito do Pai, que ele, enquanto filho do Deus Pai, ele fazia tudo o que via o Pai fazendo para ele. Agora, eu fiquei pensando assim, o que o Pai fazia para Jesus? Você já parou para pensar nisso? E eu me vejo como pai, eu sou pai, né? Eu tenho uma filha. E todo pai, toda mãe, gosta de dar coisas boas para os seus filhos, não é, gente? O que Deus deu de bom para Jesus? Você já se fez essa pergunta? E eu cheguei à conclusão que toda a criação, desde o Gênesis, foi feita por um pai que amava seu filho Jesus. E quando lá em Gênesis descreve que Deus vai fazendo toda a criação, e João diz que Jesus estava com Deus na criação, estava agindo, é como quando o pai vai fazer algo para o filho, mas fala assim para o filho: filho, vem cá, vamos fazer junto com o pai. E nessa criação Deus está fazendo junto com seu filho Jesus, a criação para ele. E Deus, o Pai, olha aquela criação e fala assim: isso tudo é muito bom. E gente, tudo que foi feito por Deus é bom. Tudo que foi feito por Deus é maravilhoso. E foi feito porque Deus tinha assim uma herança para dar para o seu filho Jesus. E nós fazemos parte dessa herança. Quando Deus olhou para mim e para você, que somos criação, Deus olhou para nós e falou assim: é muito bom fazer a Nara, é muito bom fazer o Wellington, é muito bom fazer o Gustavo, é muito bom fazer a Clarissa. Foi muito bom ter feito cada um. E é por causa de Jesus que nós temos essa razão de viver maravilhosa. Deus nos fez porque para Deus nós somos muito bons, uma criação maravilhosa. Amém, gente? Assim era no princípio, mas alguma coisa fugiu desse roteiro maravilhoso. O pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, toda a criação que Deus deu para o seu Filho ficou prejudicada, inclusive nós. E agora Deus, o Pai, Ele quer consertar toda essa criação, mas continua usando o seu Filho Jesus para consertar. E Jesus veio como esse verbo vivo, como a palavra de Deus. Jesus veio para dizer: olha, vocês perderam o sentido da vida, vocês perderam a verdadeira razão de viver, que lá no princípio foi dado para toda a humanidade. Vocês não cuidam mais de toda a criação. Olha como está a criação que o Pai fez para mim. Mas olha, eu quero falar para você o seguinte, Jesus falando conosco: se você me receber, se você me receber, você vai herdar tudo isso aqui comigo, porque o Pai vai refazer tudo de novo. E Jesus nos dá uma nova razão de viver. Vamos ler o João 1,10. O verbo, Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Por isso o mundo está caótico do jeito que está hoje. Nós perdemos totalmente o sentido de viver. Nós perdemos totalmente a razão pela qual nós podemos ser felizes. E olha só, verso 11: veio para os que era seu, e os seus não o receberam. E agora vem a graça, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem o seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, Jesus, se fez carne, se fez humano, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Então, se você quer ter uma razão de viver, você precisa receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você vai receber como presente uma razão para viver, uma razão para ser feliz, uma razão para enfrentar os sofrimentos do mundo, uma razão para enfrentar as suas dores. Pode ser que você esteja sofrendo, mas não faz mal, eu tenho uma razão para viver. Eu vou então lutar contra esse sofrimento, Deus vai me ajudar, Deus está comigo, e eu vou passar por esse sofrimento. Eu não sei o que vai mudar, se há alguma circunstância vai mudar, mas eu vou mudar minha atitude, Deus vai me ajudar, e eu sim vou ser mais que vencedor, porque agora eu tenho uma nova razão de existir, de ser. É isso que Jesus faz na nossa vida, Ele nos dá essa razão de viver, e quem anda com Jesus, nunca mais deixa de ter razão para ser feliz, razão para viver, razão de esperança, sempre vai viver assim. Para finalizar, eu quero mostrar para você. Eu falei algumas frases do Viktor Frankl, e eu vou falar essas mesmas frases de um ponto de vista, talvez de Cristo, com certeza mais bíblico um pouco. Você lembra que Frankl falou, você não é produto das circunstâncias, mas das suas decisões. E eu não estou falando que está errado não, mas na Bíblia, a gente tem o seguinte complemento: você não é produto das circunstâncias, mas você é fruto do amor do Pai por você, e você é fruto daquilo que Jesus fez por você, para que a sua vida tivesse valor e sentido. Amém, gente? Isso é uma bênção. Sim, suas escolhas ainda definem muito sobre você, mas agora isso pode mudar se você receber Jesus. E a outra frase dele é que se não podemos mudar uma situação, podemos mudar nossa atitude diante da situação. E eu diria para você, diante de Jesus, com Jesus, se não podemos mudar a situação, temos um Deus que pode. Mas se Deus não mudar e não quiser mudar essa situação, é porque Ele quer mudar a nós. Seja qual for a mudança, se vier de Deus, é sempre para melhor. Amém, gente? Então olha só, sofrimento sempre vai ter. Você, volta e meia, vai ter sofrimentos, dores na vida. Volta e meia você vai ter que lidar com culpas. E mais cedo ou mais tarde, você vai precisar lidar com a morte, ou a sua, ou de pessoas que você quer bem. E eu não estou lançando maldição para ninguém aqui, tá bom, gente? Por favor, né? Mas a vida real é assim. A vida não é só alegria, mas em meio ao sofrimento, em meio à dor, Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa razão de viver. É em Jesus que vamos encontrar sentido para passar por cada situação difícil da vida e ser aprovados por Deus. Amém?
Eu quero orar com você, porque eu não sei você, mas isso tudo que a gente está passando está sendo difícil para mim. Eu também tenho dores, também tenho culpas, também enfrento mortes. Não é fácil para mim, não é fácil para mim sequer pregar aqui para você essa palavra. A gente faz tudo pela graça de Deus e pelas misericórdias dEle, mas eu sei que também não é para você. E nós devemos nos juntar, gente, devemos estar juntos nesse momento. Sabe, eu respeito a sua dor, eu respeito o seu sofrimento, e Jesus, Ele quer usar isso para provocar em nós mudanças que serão bênção para a nossa vida. Vamos orar? Feche os teus olhos.